Olá, amigos! Meu nome é Camila, estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje falaremos sobre as provas da vida. Longe de serem meros obstáculos, podem se transformar em luz interior. Segundo o Espiritismo, não é a dor que nos molda, mas a forma como enfrentamos os sofrimentos. O sofrimento, então, não é um castigo, mas um convite à evolução do espírito. Nossa vida é como uma escola espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 9, Kardec diz: as provas e expiações são para o espírito meios de progresso. Elas existem para que o espírito aprenda, reforme-se e avance em sua evolução. O sofrimento é necessário para o desenvolvimento da paciência, da coragem, da fé e do amor, com o objetivo mostrar como compreender, aceitar e transformar os desafios em luz interior. Assim, o sofrimento deve ser encarado como resignação ativa, aceitar, mas buscar crescimento interior. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Bem-aventurados os aflitos. Portanto, uma perda emocional ou dificuldade profissional pode nos ensinar paciência, empatia e perseverança. Embora dolorosas, essas experiências são oportunidades para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de habilidades que de outra forma talvez não fossem adquiridas. Cada sofrimento apresenta consequências morais. Ele pode levar à elevação ou à estagnação. O sofrimento, uma experiência universal, não tem um único resultado pré-determinado, mas desencadeia consequências morais distintas, dependendo de como a pessoa reage a ele. Ele pode ser um catalisador para o crescimento e a melhoria moral, ou pode levar à paralisia e ao declínio. Enfrentar uma injustiça com perdão e reflexão transforma experiência em aprendizado. Reagir com ódio mantém o sofrimento. No livro Céu e Inferno, no item 7, fala o seguinte: o espírito, ao sofrer injustamente, pode elevar-se pela resignação ou cair pelo ressentimento. A frase de Allan Kardec no livro do Céu e Inferno aponta para a dualidade do sofrimento na jornada evolutiva do espírito. A forma como o espírito reage à injustiça, seja com resignação ou ressentimento, determina sua elevação ou queda moral. A resignação, sob a ótica espírita, não é passividade ou inércia, mas uma aceitação ativa e consciente das provas da vida. O espírito que se resigna entende que o sofrimento, mesmo quando injusto na aparência, faz parte de um plano maior para sua evolução, servindo para resgate de débitos passados ou oportunidade de aprendizado. Ao invés de se abater, o espírito resignado fortalece virtudes como paciência, a fé e a humildade. Ele enfrenta as dificuldades com serenidade, o que auxilia em seu crescimento e amadurecimento espiritual. A resignação promove a serenidade e a paz interior, evitando o ciclo destrutivo da revolta. Ao aceitar as circunstâncias, o espírito se liberta dos laços de amargura e avança em seu caminho. O ressentimento, ao contrário da resignação, é uma reação negativa e destrutiva à injustiça, que o aprisiona e aprisiona o espírito e impede seu progresso. O espírito que se ressente culpa os outros e o destino por seu sofrimento. Ele se torna refém da mágoa, da indignação e do desejo de vingança, vivendo
um estado de constante infelicidade. Ao se manter preso às emoções negativas, o espírito interrompe seu processo de evolução. Ele se recusa a aprender com a prova e a perdoar, criando um ciclo de sofrimento que se estende por existências. Após a morte, o espírito ressentido continua atormentado por suas paixões e mágoas, o que retarda seu desprendimento do corpo e causa perturbação na sua nova fase de vida. As nossas provas, elas estão vinculadas às leis naturais, leis divinas e naturais. Na Gênesis, no capítulo 1, no item 4, nos orienta que tudo na natureza obedece às leis perfeitas e providenciais, das quais o homem pode aprender. Kardec explica que, assim como a ciência estuda as leis da matéria, o Espiritismo se dedica aos conhecimentos das leis e do princípio espiritual. A obra defende que o conhecimento completo só é possível pela combinação de ambos, da ciência e da espiritualidade, argumentando que a grandiosidade de Deus é demonstrada pela imutabilidade de suas leis e não pela suspensão delas. Ao estudar as leis naturais, o homem não apenas compreende o universo, mas também pode tirar lições para sua própria vida moral e espiritual. Em essência, segundo a visão espírita de que a ordem e a harmonia da natureza não são fruto do acaso, mas de sabedoria divina, e o que o ser humano, ao observar e compreender esta ordem, pode aprimorar-se moralmente e espiritualmente. Doenças ou limitações físicas podem se tornar oportunidades de estudo, paciência e fortalecimento do espírito. Embora o processo seja desafiador e doloroso, essa perspectiva não nega o sofrimento, mas sugere que a forma como se encara a adversidade pode gerar um profundo crescimento pessoal e espiritual. Um diagnóstico de doença grave ou surgimento de uma limitação física muitas vezes forçam as pessoas a desacelerar e a refletir sobre a sua vida, seus valores e prioridades. Para pensadores como Chico Xavier, a doença pode ser um chamado da alma pedindo socorro, ou um tempo de reflexão forçada. A vulnerabilidade da saúde pode levar a uma reavaliação do que realmente importa, como relacionamentos, momentos simples e propósito de vida, deixando de lado o que é superficial. A busca pela superação, tanto física quanto mental, constrói resiliência, que é a capacidade de se recuperar de situações difíceis e seguir em frente. A jornada de enfrentamento desenvolve novas habilidades e estratégias para lidar com desafios futuros. O processo de tratamento e recuperação ensina a esperar o tempo para que as soluções se manifestem sem desespero. A paciência se torna uma virtude essencial. Aceitar a doença não é sinônimo de desistir, mas de reconhecer a condição e adaptar-se à nova realidade. O apoio psicológico pode ser fundamental nesse processo, ajudando a pessoa a canalizar suas emoções e forças. A espiritualidade pode oferecer um referencial positivo para o enfrentamento da doença, ajudando a pessoa a encontrar significado e propósito, mesmo diante do sofrimento. Haroldo Dutra Dias nos convida a refletir, falando o seguinte, que o sofrimento vivido com fé se transforma em luz, amor e compaixão. Reflete uma visão espiritual e de resiliência, sugerindo que o sofrimento, quando enfrentado com fé, pode se tornar uma ferramenta de transformação interior. Esses pequenos gestos somados criam uma grande corrente de luz, que não apenas ilumina nossa vida,
mas também influencia todos à nossa volta. Ele diferencia a justiça humana, que é falha, da justiça divina, que é perfeita, e está sempre em busca do crescimento espiritual, mesmo em meio às dificuldades. Raul Teixeira nos orienta que cada prova possui uma lição específica. Refletir sobre ela fortalece o crescimento espiritual. Vida terrena é um período de aprendizado, onde se podem resgatar equívocos de vidas passadas e adquirir novas virtudes. Cada desafio traz um ensinamento particular. A reflexão sobre a prova permite ao indivíduo identificar qual virtude precisa ser desenvolvida, como a paciência, a humildade, o perdão ou a resiliência. Em vez de apenas suportar, o indivíduo deve buscar compreender o que ela tem a ensinar. A reflexão é a chave para transformar a experiência difícil em crescimento espiritual. Ao examinar a situação, a pessoa pode perceber seus próprios erros, imperfeições que levam àquela prova a assim iniciar um processo de reforma íntima. A autoavaliação deve ser constante. Ao enfrentar um problema, em vez de se revoltar, a pessoa pode perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? Jorge Elahá nos orienta a respeito da disciplina interior, meditação, perdão e serviço ao próximo como meios práticos de transmutar a dor em aprendizado, enfatizando a importância de controlar o próprio pensamento. Para ele, é preciso doutrinar a mente para direcionar o foco para pensamentos positivos e não para mágoas ou ressentimentos. Essa mudança de mentalidade é essencial para qualquer transformação interna. A meditação seria um caminho para aquietar a mente, ajudando a pessoa a se conectar com sua essência e a compreender a dor de uma perspectiva mais elevada. Em vez de fugir do sofrimento, a meditação permite que ele seja encarado como uma experiência de crescimento e não como algo a ser evitado a todo custo. Elahá apresenta o perdão como um antídoto para o sofrimento e conflitos humanos. O perdão não é um favor a quem ofendeu, mas a libertação para a própria pessoa que perdoa. O ato de perdoar corta o vínculo com a mágoa, evitando que o sofrimento se perpetue, liberando o indivíduo para seguir em frente. E ajudar os outros desvia o foco dos próprios problemas. Ao praticar a caridade e o serviço, o indivíduo encontra um novo propósito, o que ajuda a ressignificar suas próprias dificuldades e desenvolver a empatia e compaixão. Um conflito familiar ou perda afetiva pode despertar autoconhecimento, tolerância e capacidade de perdoar. E quais os caminhos práticos para transformarmos nossas provas em luz? Uma reflexão diária. Perguntar-se: o que posso aprender com essa situação? Aceitação ativa. Entender que a dor não define, mas a reação sim. Perdão e compaixão. Libertar dos ressentimentos. Prática do bem. Gestos de amor fortalecem a luz interior. A meditação e prece. A buscar a orientação e conforto nos guias espirituais. Cada dificuldade é um espelho que nos mostra onde podemos crescer. Ao enfrentá-las com serenidade, fé e ação, transformamos o sofrimento em aprendizado e luz. Eu agradeço a todos que ouviram a reflexão até o final. Muito obrigada e até a próxima.